E aí, beleza? Meu nome é Luiz e hoje eu vim apresentar mito, ritual e imagem dos deuses. Primeiro a gente tem que entender como funcionava a religião grega e entender que eles não tinham uma Bíblia. Eles seguiam os mitos e eles praticavam rituais, além de demonstrar que os deuses estavam perto deles, né, de certa forma, com esculturas ou pinturas e com estátuas. E a gente vai entender a função de cada um desses três elementos. Começando com os mitos. Os mitos eles serviam para descrever os deuses. Então, como está no exemplo, Zeus. Zeus era o deus do trovão. Então, quando chovia e trovejava muito, era Zeus demonstrando o seu poder, sabe? Seja com forma de punição, ou seja por simplesmente demonstrar seu poder para os fiéis, né? Então, essa era a função do mito, que era transmitir ensinamento. Então, era ensinar quem que era Zeus. E a gente também tem os rituais que praticavam os fiéis. Os rituais, eles serviam como forma de agradecimento, forma de devoção e maneira de fazer um pedido, talvez, sabe? Então, antes de uma batalha ou para ter boas colheitas, eles sacrificavam animais, por exemplo. Então, os rituais eles serviam como maneira de agradar aquele Deus e mostrar sua devoção àquele Deus. Então, tinha unicamente essa função: devoção e pedido e agradecimento. Falando um pouco mais agora da imagem dos deuses, servia para, de certa forma, mostrar que ele estava perto. Era algo que passava a ser palpável, passava a ser físico. Então, fazer uma escultura de Zeus era mostrar que aquele povo tinha devoção pelos Zeus. Fazer uma estátua de Zeus mostrava que ele estava ali, sabe? Que ele protegia, que interliga muito com os rituais, né? Então, o que mantém um mito vivo são as imagens dos deuses. Então, essas três coisas são interligadas e funcionam juntas. Os mitos eles precisam das imagens dos deuses, que de certa forma são rituais a eles, como maneira de agradecimento ou pedido de ajuda para ter uma boa colheita, para ter uma proteção antes de uma batalha. E era dessa forma que os gregos entendiam as coisas do dia a dia, da tempestade. Quando chovia, era Zeus demonstrando seu poder. Então, a religião sempre foi e era naquela época um meio de entender coisas que eles não entendiam. Então, você falar que Zeus era responsável pelo trovão, né? Era muito mais fácil de explicar o trovão. Era muito mais tranquilo, sabe? E, e essa era a função dos mitos. Era explicar as coisas do cotidiano, além de descrever como que era. Então os mitos eles explicavam como que eram os deuses, os mitos eles explicavam acontecimentos que eles não conseguiam explicar antes. Os rituais eram maneiras de pedir alguma coisa aos deuses ou agradecer aos deuses por algo pedido antes, como uma boa colheita. E a imagem dos deuses servia como aproximação entre fiel e Deus. Então, é esse espaço do metafísico, sabe? Então, uma estátua de Atenas em templos era como se Atenas estivesse naquele lugar, como se estivesse protegendo os fiéis. Então, essa era a função desses três elementos que trabalhavam juntos e que faziam parte da religião grega. É isso.